A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Christopher Lopes e você está na aula de Panorama Bíblico. Esta é a aula de número 19. Hoje nós vamos dar sequência ao que nós iniciamos a respeito de Caim e Abel e o que significava o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Nós observamos que a partir do pecado do homem, Deus vai estabelecer uma nova maneira de se relacionar com o homem, e esta maneira era através do sacrifício de um inocente e do derramamento de sangue. A partir deste sangue oferecido no sacrifício, Deus então se relacionava com o homem. O sacrifício então de Abel é um sacrifício de fé. Nós observamos como Abel creu, e ele crê nesse padrão estabelecido por Deus através da sua atitude sacrificial. Também vemos como Caim ele não crê, ele ignora completamente, e a partir disso ele vai estabelecer o que chamamos de caminho de Caim, que era um modo, uma maneira e um padrão independente de chegar a Deus. A resposta de Deus para Caim, no verso 7 do capítulo 4 de Gênesis, é exatamente essa: Caim, por que caiu o teu semblante? Se você proceder bem, é certo que será aceito. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Caim que ele tinha plenas condições de oferecer o sacrifício correto e este sacrifício ser aceito por Deus. Mas ele optou e ele escolheu fazer a sua própria maneira, e ao fazer a sua própria maneira, ele dá uma brecha, uma liberdade para que o pecado pudesse se aproximar dele. Deus vai dizer isso: o pecado jaz à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. E aqui outra verdade: Caim tinha plena condição para rejeitar o mal, tinha plena condição, mas nós sabemos que um abismo chama outro abismo, e um pecado ele chama outro pecado. Diante disso, Caim, ao invés de se arrepender, ao invés de buscar o caminho do conserto, ele resolve se rebelar, se irar, e através disso ele termina assassinando o seu irmão. E aí a gente percebe como a violência, ela é fruto exatamente dessa rebelião a Deus, né? A violência ela é estabelecida exatamente porque o pecado leva o homem a cometer esses atos, ainda mais quando este homem ele é influenciado por Satanás. A maneira como Deus ele recebe o sacrifício é através do fogo que consumia os sacrifícios. Lá em Levítico capítulo 9 a gente vê o fogo de Deus consumindo o sacrifício de Moisés e Arão. Lá em 1 Reis 18, na batalha do Carmelo, a gente vai ver exatamente o fogo de Deus respondendo a Elias e consumindo o sacrifício. Então esta maneira tornava visível aos olhos dos homens como Deus ele aceitava o sacrifício correto. Esta maneira desse sacrifício de sangue era na verdade era Deus apontando para o Cordeiro que um dia haveria de vir e tirar o pecado do mundo, né? Este sacrifício todos os anos eram feitos, já na época de Moisés, no chamado ano da expiação, no dia da expiação, Nesse dia da expiação, então, o sumo sacerdote, ele adentrava dentro do Santo dos Santos, oferecendo então o cordeiro imolado, aspergindo sangue sobre a cobertura da Arca da Aliança, que era conhecida por propiciatório, e ali este ato era chamado de expiação, e esta expiação então cobria. A palavra hebraica kofer para expiação e para propiciação significa exatamente isso: cobrir, cobertura. Este ato ele aplacava a ira de Deus contra o pecado, tornando então aceitável este sacrifício e passando Deus se relacionar novamente com o seu povo. A palavra grega traduzida por propiciação, ela está relacionada com a palavra traduzida como propiciatório, do grego ilasterion. Isto está em Hebreus capítulo 9, o verso de número 5. Isso então nos dá um entendimento do significado desta palavra. O propiciatório, queridos, era uma placa sólida de ouro usada para cobrir a arca do concerto, a arca da aliança, no qual estavam as tábuas da lei. Êxodo 25, 17 ao 22 vai falar sobre isso. A lei, ela servia para acusar os homens de serem pecadores, e esta lei ficava escondida então no propiciatório.
E isto nada mais era do que uma ilustração de como Jesus Cristo, na sua morte, iria esconder a lei de Deus através do seu sangue, de modo que ela não poderia mais acusar o homem do seu pecado se ele cresce no sacrifício perfeito que era Cristo na cruz do Calvário. É por isso que quando João ele vê Jesus, ele vai declarar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus não era um sacrifício paliativo, não era um sacrifício que deveria ser repetido, mas um sacrifício único, porém perfeito. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justificados perante a Deus, e nada mais nos impede de nos relacionar com Ele. É por isso que o véu do templo ele se rasga, porque quando o véu do templo se rasga, havia então essa indicação de que Deus então estava quebrando a parede que separava Ele dos homens através do sacrifício de Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10, a gente vai ver esse contraste do sacrifício levítico, que era oferecido anualmente, e do sacrifício de Cristo na cruz uma única vez. Isso então era o chamado efeito da expiação, que tornava o homem favorável a Deus. Vemos a partir daí então o início da civilização. Este início da civilização é exatamente quando Caim ele foge da presença do Senhor, e ele vai então encontrar a sua mulher aqui, que era realmente uma irmã de sangue, parente de sangue de Caim, porque, como nós sabemos, no início da humanidade eles tinham que coabitar junto, porque não tinha outra maneira do homem se multiplicar na terra. É depois disso então que vai haver então uma regulamentação para que isso não ocorra mais entre parentes consanguíneos. Mas a gente vai observar também o crescimento da maldade, a multiplicação da maldade. Porque se Caim ele mata o Abel, e Deus então ele põe um sinal para que quem matasse Caim fosse ferido 7 vezes, nós vamos ver Lameque, no capítulo 23 e 24, que ele mata pessoas por motivos banais também, apenas porque um feriu, outro porque pisou, e ele mata, e ele ainda desafia, ele fala: olha, se Caim foi ferido 7 vezes, então eu serei ferido 70 vezes 7. Ou seja, havia um prazer na maldade, havia um prazer na sua ira e na sua atitude em matar o seu semelhante. Aqui nós vemos então o homem, ele crescendo, ele estabelecendo as bases da sociedade. No verso 20, nós vamos ver aqueles que são os pais dos que habitam em tenda e possuem gados. Nós vamos ver no verso 21 também os criadores dos instrumentos musicais. Também no verso 22, aqueles que criam ferramentas cortantes de cobre, de ferro. Nós vamos ver aqui o início da civilização. Nós vamos ver aqui um crescimento na área da ciência, do conhecimento do homem, quando vai criando ferramentas para ele poder viver, para ele poder sobreviver àquela geração. Mas também nós vamos observar um grande distanciamento deste homem para com Deus. No verso de número 26, o texto vai dizer que é Enos, aquele que começa a invocar o nome do Senhor. Observe, a palavra começa dá a ideia de que o homem havia parado de se relacionar com Deus, seja por meio do sacrifício ou por meio da oração, não importa. O homem se distanciou de Deus de uma tal maneira, e isso vai influenciar na sua vida, porque embora a gente vê um crescimento muito grande da ciência, nós observamos em contrapartida um distanciamento espiritual alarmante. E isto tem realmente um paralelo quando Jesus ele fala do seu retorno. Em Mateus 24 ele fala da sua vinda, e ele fala que nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, os dias de Noé, seriam exatamente dias semelhantes aos dias da sua vinda. O que Jesus está falando aqui? Que aquela época era uma época de deterioração espiritual. Teve uma
um grande crescimento na área da ciência? Teve, mas também um grande distanciamento espiritual. Observe que nós vivemos hoje um grande crescimento científico, um desenvolvimento material, científico muito grande. Daniel havia profetizado isso no capítulo 12, verso 4, quando ele diz que a ciência iria se multiplicar e muitos correriam de um lado para o outro, ou seja, uma aceleração, um crescimento científico e uma entrega à modernidade que não daria tempo para o homem se relacionar com Deus, Hoje estamos vivendo muitos a síndrome do pensamento acelerado, e isso tem trazido grandes transtornos na área psicossomática ou psíquica, para que o homem venha trazer doenças que anteriormente ele não tinha. Esse crescimento da ciência, ele tem trazido mais prejuízos do que benefícios no que tange a vida espiritual do homem. Então, nesta mesma velocidade que a ciência cresce, a parte espiritual do homem, ela vai decrescendo. Como Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 a seguir, que nos últimos dias as doutrinas de demônios iriam invadir a terra, tornando o homem cada vez mais apóstata. A Bíblia vai dizer então a respeito de uma grande apostasia, ou seja, um rompimento da fé, um afastamento da fé e um afastamento das coisas de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor. Até a próxima aula, onde nós vamos falar de assuntos cada vez mais importantes para entendermos este plano da salvação. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que precisam aprender mais da palavra do Senhor. Então, para resumir a nossa aula de hoje, Deus estabelece um caminho para se relacionar com Ele. Este caminho era através do sacrifício de sangue. Este sacrifício de sangue era chamado de expiação. A expiação era realizada no propiciatório, no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, que guardava a lei de Deus. E terminamos dizendo então que o sacrifício de Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, feito uma única vez, porém para sempre, tornando o homem perfeitamente aceitável, favorável a Deus. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.